Não faça o seu pastor pecar. Tá? Não induza o seu pastor ao pecado de se tornar o sacerdote, o único intercessor da tua vida. Não faça isso. E aí, para quem não entende essa questão, que eu sei que tem gente aqui que me assiste que entende, tem outros que não entendem, então vamos falar de uma forma bem simples para quem não entende, quem entende, possa de alguma forma compreender. No Antigo Testamento, que é o que nós vamos ler aqui, começou com o tabernáculo no deserto, que era o local em que todos os dias tinha o lugar santo, era uma tendazinha, e tinha o lugar santo, que ia o sacerdote e o levita lá fazer o sacrifício a Deus, a oferta. E depois tinha o lugar santíssimo, que só quem entrava lá era o sumo sacerdote uma vez no ano. Tá? Depois, quando veio o templo em Israel, isso ficou mais bonito, mais formal ainda, e algo bem ritualístico. E aí também havia lá no templo essa parte entre o santo e o santíssimo. Que o que dizia isso é que havia um local santo em que o sacerdote podia ir, mas no santíssimo, para interceder por todo o povo, algo que era feito uma vez ao ano, no dia da expiação, era feito pelo sumo sacerdote, que já era um apontar para aquilo que Jesus iria fazer. Então, lá em Mateus 27, Mateus é um texto escrito para judeus, em Mateus 27, Mateus deixa isso claro, Mateus 27, 50, 51, quando diz que Jesus, ao morrer, ele clama e o véu do templo se rasga. Vamos ler aqui? Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu se rasgou. A ideia é que se acabou se pôs fim a toda a separação entre o santo e o santíssimo. Tudo virou santo, tudo virou santíssimo. Ou seja, quem podia ir até no lugar santo, agora vai no lugar santíssimo. E todos poderiam se dirigir ao lugar santíssimo, passando pelo santo. Então, uma abertura para todos, simplificando mais ainda. Então, é por isso que a grande ideia da igreja de Jesus, conforme está em Atos, no capítulo 4, verso 12, não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. E só Ele é o nosso intercessor. Aí nós temos a primeira epístola de Paulo a Timóteo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, que é o homem, é o Deus humanizado, Deus na figura humana, Jesus. Ele é que é o intercessor, porque aquele homem, aquele corpo, foi à cruz, viveu uma vida santa antes disso, foi à cruz, morreu, derramou seu sangue por aqueles que creem e ressuscitou. Então o que ele fez, quando diz ele, é o que ele fez, a morte vicária, o sacrifício dele, intercede, o sangue derramado na cruz
foi derramado por todos que morreram antes da cruz, como Abraão, Moisés, que morreram antes do sacrifício de Jesus na cruz. Eles foram salvos por esse sangue da cruz, que seria derramado no futuro aqui, no tempo, no espaço. E também ele é o salvador de todos aqueles que ainda virão a crer. De uma vez por todas. O sangue dele purifica, limpa e ele, o que ele fez, intercede por nós. Quando nós vamos até ele e pedimos graça e misericórdia, ele nos dá graça e nos dá misericórdia, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Então, todo aquele que é de Deus tem acesso a essa graça. E se eu tenho acesso a essa graça de ser purificado, limpo, através do que ele fez por mim, logo eu posso entrar no lugar santíssimo. Porque, inclusive, ele abriu para mim. Então, não tem como eu deixar isso, eu terceirizar isso. Eu colocar isso para que outra pessoa faça por mim. Porque ele fez por mim. Se ele fez por mim e eu não quero aceitar o que ele fez por mim, então eu corro em erro, em equívoco, em pecado. Porque eu estou desfazendo da bênção que ele me deu. Eu estou rejeitando a graça que me foi dada. Quando você põe outra pessoa para se tornar o teu intercessor, tem gente que só vive da oração do outro. Tem gente que só vive da oração de pastor fulano de tal. Só vive da oração de bispo fulano de tal. Só vou na campanha de fulano de tal. Que é ele que vai orar e você apenas vai fazer o que ele manda você fazer, e o tempo todo você não cresce. Você não cresce espiritualmente, não cresce na graça e no conhecimento. Estas pessoas, elas foram chamadas para ajudar você a crescer. Não fazer com que você fique estático, que você fique o tempo todo dependendo, se tornando alguém dependente. É como se fosse uma droga que lhe é dada e você fica participando dessas campanhas, o tempo todo só dessas coisas, o tempo todo só dessas coisas, e você não cresce espiritualmente, você não estuda as Escrituras, você não estuda a história da igreja, você não entende nada a respeito de nada e fica o tempo todo só atrás disso e sendo ensinada a ser cada vez mais avarenta, amante de si mesma. Então, em uma série de outras coisas que, segundo as Escrituras, fazem com que essas pessoas, quem faz isso, se tornem inimigas do Evangelho. Ao contrário do que estão pensando, que são amigas, se tornam verdadeiramente inimigas do Evangelho, inimigas da palavra. E não é isso que Deus quer para você. Ele quer que você seja amigo da palavra. Como é que eu me torno amigo da palavra, Vanderlei? Amando a palavra, querendo aprender mais, crescer mais, compreender mais daquilo que está revelado, já está revelado aqui. Eu preciso compreender, eu preciso de iluminação do Espírito de Deus para compreender o que já está falado aqui, revelado aqui, explicitado aqui para a glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a nossa preocupação aqui, porque nós temos visto esses absurdos que ocorrem e que não adianta ficar falando aqui de um e de outro, tem apenas que pregar a palavra. Eu venho aqui para trazer a palavra para você, mostrar para você que você só precisa de crença real no que Jesus fez. E entender que o outro, seja ele pastor, quem for, ele tem um ministério para abençoar a sua vida, sim. Através de algo que talvez você não tenha, que seja um ensino profundo da palavra. Se alguém tem, então você recebe respeitosamente. Mas ela não é sua intercessora. A pessoa tem um ministério especial, ela canta bem, ela faz qualquer coisa muito bem, não faz com que ela seja mais especial do que você. Ela tem um outro ministério e você com certeza tem o seu. Talvez você não tenha nem descoberto ainda, mas na caminhada você entenderá e descobrirá. Mas isso não faz dela o teu intercessor, o teu sacerdote. Nós somos sacerdotes, sim, uns dos outros, que essa é a ideia da palavra. E quando você coloca alguém para ser teu intercessor, algo muito grave acontece. Quando você se coloca na posição de intercedido, você peca. E faz com que também o intercessor também corra no erro. E é importante nós entendermos que fomos chamados
E aí eu volto com a epístola de Pedro 2:5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E o verso 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós, é tanto que ele diz, vós sim que antes erais povo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, para quem é essa palavra? Todos. Todos os que estão em Cristo são chamados de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes dele. Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando eu ponho alguém em um posto especial, de que ela verdadeiramente é o único intercessor, e que eu não posso interceder por mim mesmo, e que só a oração de fulano funciona, eu coloco essa pessoa nesse posto, esse sacerdote, de sumo sacerdote. Isso aqui é a verdade. E que esse posto é de Jesus. Eu sou o sacerdote, você é o sacerdote, o sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo é Jesus, está no lugar santíssimo. E eu, como sacerdote, vou a ele pelo que ele fez. Ele me salvou, me substituiu, tomou meu lugar. Eu estou limpo, purificado quando creio e o Senhor tem misericórdia de mim. Recebe a minha oração. A palavra diz que o Senhor ouve, recebe a oração. O apóstolo João disse, né? Não pequeis, mas se alguém pecar, você sabe que você tem um intercessor. Ele diz, o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Então, crendo no que Jesus fez, até quando você comete algum erro, se arrepende, você tem todo o direito em Cristo, pelo que ele fez, de ir ao Senhor e pedir perdão e ele perdoar você e lhe dar sempre acesso a Deus. Ele diz aqui, 1 João 7, se porém andarmos na luz, como ele na luz, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Versículo 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. No capítulo 2, versículo 1, ele diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, sempre, não diz que é Pedro, João, Tiago ou o pastor tal, fulano tal, diz que é Jesus. Jesus que é o intercessor. Então, meu irmão, pare de pôr outra pessoa no lugar. Então você entra em contato com a gente e o tempo todo pede oração. É bom pedir oração. Mas entender que eu oro por você, você ora por mim. Que nem a minha oração, nem de fulano nenhum no mundo. Pense aí no homem que você acha que é o mais poderoso espiritualmente diante de Deus. Essa pessoa não é melhor do que você. Não. Ela tem a dificuldade dela, talvez tenha mais do que você. Creia e vá adiante de Deus pela fé. Quando você se coloca na posição de intercedido, você peca. Quando você faz isso, você faz com que o intercessor peque também. Aqui, capítulo 10, 19. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu,
ou seja, por sua carne. E aí ele diz mais no capítulo 10, versículo 28 e 29, que nós não podemos desprezar isso. Diz, olha, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Lá no Antigo Testamento, quando alguém rejeitava a lei de Moisés, pecava de alguma forma, ele diz aqui, as pessoas morriam, eram apedrejadas. Ele diz, de quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou, pisou aos pés o Filho de Deus e que profanou o sangue da aliança. Então o sangue da aliança, ele diz, ultrajou o Espírito da graça, o sangue da aliança foi justamente para me dar salvação e acesso direto a Deus, sem nenhum outro intercessor. Por que é que você fica atrás de intercessores, meu irmão e minha irmã? Por que é que você fica atrás de gente para interceder por você? É oração, não sei aonde, para Deus falar com você. Você ainda não crê que Deus fala com você? Você não precisa de nenhum guru. Você não precisa de ninguém para dar profecia para você. Você não precisa disso. Porque se tiver que acontecer, Deus fala com você diretamente. Não você indo atrás. Tem gente que é viciada nisso, em viver atrás de gente que profetiza. Para com essa tolice, com esse fanatismo. Para com isso. Você, pela Bíblia, ou você não crê na Bíblia? Você crê mais naquilo que você está vendo, você diz que você crê. Você não crê, você é incrédulo. 2 Coríntios 5,7 diz que a gente não anda por vista, a gente anda por fé. Você está andando por vista. Você diz que anda por fé, você não anda por fé, não. Você anda por vista. Se você andasse por fé, você ficava com a palavra. E aí, se Deus tiver que falar com você de uma outra maneira, Ele vai falar. Mas quer a maneira que Deus fala com você, e você não aprendeu? Essa é a maneira maior de Deus falar com qualquer um. E você despreza isso aqui para ir atrás de pessoas que não têm a palavra. É só papo furado, invencionice, a maioria das vezes, carnalidade. Pessoas tão descrentes quanto você tem sido até o dia de hoje, porque não crê na palavra. Por que você está dizendo isso? Porque você não crê na palavra. No dia que você começar a crer na palavra, você vai ficar na posição e Deus vai abençoar você grandiosamente se você precisar de correr atrás de ninguém. Porque a palavra mesmo diz que em qualquer lugar do mundo, alguém que crê e clama a Deus, Deus responde. E por que você tem que estar atrás? Por que você tem que mandar o seu nome para Israel, para botar no monte não sei aonde, para tocar em fogueira não sei mais? Você não precisa disso. Você precisa de crer na palavra, que você não tem crido até o dia de hoje, por isso você tem crido nos homens. E por isso, muitas vezes, as pessoas aí, não sei se você ainda, mas a maioria que faz isso termina mais cedo ou mais tarde se decepcionando com esse tipo de pessoa. Eu não sou o seu guru, não sou o seu intercessor, sou alguém que está aqui para te ajudar com a palavra, para você sair desse caminho e ficar com a palavra de Deus.